Etiópia, um país pobre de belas mulheres e igrejas esculpidas em rochas desafiam a gravidade. Festivais ancestrais enchem as ruas de cores e com uma cultura única. Pronto para conhecer a Etiópia? A Etiópia é um dos países mais antigos e fascinantes do mundo, com uma história que remonta ao início da humanidade. Suas paisagens montanhosas espetaculares, exuberantes florestas tropicais, vastos lagos e desertos misteriosos são apenas algumas das maravilhas que aguardam os visitantes. Além disso, o país oferece uma rica identidade cultural única, onde tribos mantêm parte de seus costumes e tradições. A Etiópia também possui uma variedade impressionante de marcos históricos incríveis, incluindo igrejas localizadas em locais inimagináveis e cidades vibrantes em processo de modernização. A Etiópia destaca-se também como o único país africano que nunca foi colonizado pelas potências ocidentais, preservando assim uma herança cultural única que evoluiu ao longo dos tempos de reinos e impérios. A Etiópia está localizada no Chifre da África, uma região estratégica no nordeste do continente africano, fazendo fronteira com diversos países da região. Esta posição geográfica privilegiada torna a Etiópia um ponto de conexão crucial entre o Oriente Médio e a África. Com uma extensão territorial de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados, a Etiópia é o 27º maior país do mundo em área e possui mais de 110 milhões de habitantes, o que a coloca como o segundo país mais populoso da África, atrás apenas da Nigéria. A Etiópia é um país de enorme diversidade, com mais de 80 idiomas e mais de 200 dialetos. O idioma oficial do país é o amárico, falado por cerca de 25 milhões de pessoas, principalmente na região central e norte do país. Esta é uma língua semítica que possui um alfabeto próprio. Sua população é composta por uma rica tapeçaria de grupos étnicos, tradições e festividades que refletem sua diversidade cultural e profunda espiritualidade. Uma das festividades mais marcantes é a Epifania Ortodoxa, realizada em janeiro, que comemora o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Durante este festival, as comunidades se reúnem para procissões coloridas, danças e cerimônias religiosas tradicionais, que enchem as ruas de alegria e devoção. A Etiópia também é impregnada de tradições culturais únicas, como o café cerimonial, onde o café é preparado e servido com muita pompa e ritual. Essas tradições e festividades são parte integrante da identidade etíope, transmitindo história, valores e a essência de seu povo através de gerações. Em meio à rica tapeçaria cultural da Etiópia, destacam-se comunidades intrigantes como as tribos Mursi e Surma. Nessas comunidades, as mulheres praticam a inserção de discos labiais, uma tradição antiga que envolve a colocação gradual de discos feitos de madeira ou argila nos lábios. Embora essa prática possa parecer incomum para alguns, ela é um símbolo de beleza e status nessas culturas. No entanto, é importante enfatizar que essas práticas não representam todas as mulheres da Etiópia, que inclusive são consideradas por muitos algumas das mais belas mulheres do mundo, graças ao magnífico efeito resultante da combinação entre a cor e o brilho de sua pele com o vibrante colorido dos tecidos africanos estampados com desenhos nativos. Para os homens, a roupa tradicional inclui uma túnica de algodão usada sobre os ombros, conhecida como chama, assim como a gabi, uma camisa de manga curta popular em algumas regiões do país. Essas vestimentas refletem diferentes maneiras pelas quais mulheres e homens expressam sua identidade e se relacionam com a vida cotidiana de suas comunidades. Além de sua rica cultura, nas terras da Etiópia encontra-se uma das maravilhas arquitetônicas mais impressionantes do mundo, as igrejas de Lalibela. Este patrimônio mundial da Unesco abriga um grupo de igrejas esculpidas diretamente na rocha. A construção começou há cerca de 800 anos, durante o reinado de um rei chamado Lalibela, que, segundo a lenda, foi inspirado por uma visão celestial ordenando a construção dessas igrejas como uma nova Jerusalém em seu reino. Hoje, Lalibela continua a ser um importante local de culto para a comunidade ortodoxa etíope. Estas igrejas não são apenas um testemunho do glorioso passado da Etiópia, mas também um símbolo de perseverança e devoção que continua a inspirar visitantes de todo o mundo. Se você está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like. Além das igrejas de Lalibela, em meio ao deserto encontra-se a impressionante igreja de Abuna Yemata Gu, uma igreja escavada nas falésias de Geralta, na região de Tigré. Erguendo-se a uma altitude de mais de 2.500 metros,
Esta igreja monolítica é uma obra-prima arquitetônica e espiritual datada do século V. Sua construção desafia a imaginação, pois é acessada por uma trilha íngreme e uma escalada desafiadora, testemunhando a devoção e a engenhosidade dos fiéis da região. O acesso a Abuna Yematagu exige uma jornada de fé e coragem, pois os visitantes precisam escalar rochas íngremes e estreitas para alcançar a entrada da igreja, situada no topo de uma montanha. Uma vez lá dentro, são recebidos por afrescos antigos e uma atmosfera de serenidade que contrasta com a aventura da jornada. Além de seu valor religioso, Abuna Yematagu também é um testemunho impressionante da habilidade técnica dos antigos construtores etíopes. Esculpida na rocha viva, a igreja é uma demonstração da integração entre a natureza e a arquitetura humana. Enquanto Abuna Yematagu mergulha os visitantes na espiritualidade, a cidade de Gondar, localizada no norte da Etiópia, oferece uma visão diferente da rica história e cultura do país. Conhecida como a Camelot da África, Gondar foi a capital do Império Etíope durante os séculos XVI e XVII, e seu legado arquitetônico ainda ecoa pelos seus castelos imponentes, construídos pelos imperadores da época. Essas estruturas de pedra, com suas torres e ameias, transportam os visitantes para uma era de grandeza e poder real. Além dos castelos, Gondar é lar de igrejas ornamentadas, mosteiros antigos e banhos termais, todos testemunhos da rica herança cultural do país. Outro destino incrível na Etiópia é o Parque Nacional das Montanhas Simien. Este patrimônio mundial da Unesco, localizado no norte do país, é um paraíso para os amantes da natureza e aventureiros. Conhecidas como o Teto da África, as montanhas Simien são famosas por suas paisagens dramáticas, picos pontiagudos e desfiladeiros profundos, criando um cenário espetacular para os visitantes explorarem. Próximo dali, ainda na região norte, encontramos o antigo reino de Axum, uma das civilizações mais antigas do mundo e um marco na história da África. O reino de Axum floresceu entre o I e o VII séculos depois de Cristo, exercendo grande influência sobre a região do Mar Vermelho. Conhecido por sua riqueza, poder e sofisticação, é famoso por suas estelas monolíticas, obeliscos de pedra que testemunham o esplendor dessa civilização antiga. Já a região Nordeste oferece uma experiência única e surreal, conhecida como uma das áreas mais quentes e inóspitas do mundo. Danakil é famosa por suas planícies de sal branco cintilante, vulcões ativos e paisagens desérticas que parecem de outro mundo. Os visitantes podem testemunhar fenômenos naturais únicos, como lagos de ácido fervente e fontes termais coloridas. Na proximidade dessa região está localizada a área de Afar, onde em 1974 foi descoberto o fóssil de hominídeo apelidado de Lucy, que viveu há cerca de 3,2 milhões de anos. Cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, afirmam que Lucy tinha a capacidade de ficar tão ereta quanto os seres humanos modernos, o que a torna uma descoberta de grande significância na história da paleoantropologia. Sendo assim, a Etiópia é uma das regiões de ocupação mais antigas do mundo, sendo considerada independente desde a antiguidade, governada por diversos reinos ao longo da história. A Etiópia exerceu grande influência política, econômica e cultural na região. Com uma grande população cristã, a Etiópia resistiu às influências do islamismo propagado nas nações vizinhas, e embora tenha sido invadida por algumas civilizações árabes, estas incursões não obtiveram sucesso. No século XIX, durante a colonização africana, a Etiópia sofreu incursões das tropas italianas que tentavam instalar uma colônia no país. Contudo, os etíopes resistiram e conseguiram manter sua autonomia com o apoio de forças estrangeiras, como os ingleses. Regionalmente, a Etiópia é conhecida por seu significativo poderio militar e um longo histórico de disputas com a vizinha Eritreia. Internamente, a partir da segunda metade do século XX, a Etiópia enfrentou fortes distúrbios com a instalação de diversos governos extremistas, resultando em graves problemas sociais, como grandes ondas de fome. Considerada um dos países mais pobres do mundo, a Etiópia realizou suas primeiras eleições democráticas apenas em 1995. Atualmente, apesar dos avanços políticos e econômicos, o país ainda enfrenta graves problemas sociais, incluindo pobreza extrema e fome, que afetam milhões de seus habitantes. De acordo com dados do Banco Mundial de 2022, cerca de 46% da população vive abaixo da linha da pobreza, um aumento em relação ao ano anterior.
A crise humanitária é agravada pela fome e pela seca, com cerca de 22 milhões de pessoas em insegurança alimentar aguda em 2023, segundo a ONU. A guerra civil em Tigré, que começou em 2020, interrompeu a produção agrícola, bloqueou o acesso à assistência humanitária e deslocou milhões de pessoas, exacerbando a crise alimentar na região. A seca é outro fator crítico que agrava a situação na Etiópia. As regiões de Afar, Somali e outras áreas do sul do país são particularmente vulneráveis, e a escassez de água afeta a produção agrícola e a disponibilidade de alimentos, levando a altos níveis de desnutrição aguda e crônica. Apesar desses desafios, a Etiópia possui um potencial significativo para o desenvolvimento. O país tem investido em infraestrutura, incluindo a construção de barragens e sistemas de irrigação para mitigar os efeitos da seca. A Grande Barragem do Renascimento Etíope, situada no Rio Nilo Azul, é um exemplo emblemático desses esforços. Destinada a fornecer energia hidrelétrica e apoiar o desenvolvimento agrícola, este projeto também é fonte de tensões com os países vizinhos que dependem do Nilo, como o Egito e o Sudão. A Etiópia também está focada na diversificação de sua economia, que historicamente dependeu fortemente da agricultura. No âmbito social, a educação e a saúde têm sido áreas prioritárias para o governo etíope. Programas de alfabetização e construção de escolas visam aumentar a taxa de alfabetização, especialmente entre meninas e mulheres, que historicamente enfrentaram maiores barreiras ao acesso à educação. Em termos de turismo, a Etiópia está se posicionando como um destino de aventura e cultural. Entretanto, viajar por aqui envolve grande responsabilidade. Certifique-se de interagir com as pessoas e compreendê-las antes de pensar em tirar qualquer foto. O turismo pode ter um efeito positivo e, para algumas aldeias, é uma fonte de rendimento importante ou mesmo crucial, mas é essencial que isso aconteça de forma respeitosa e significativa. E assim concluímos nosso tour pela fascinante e complexa Etiópia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário sobre o que mais te chamou a atenção na Etiópia e qual lugar você gostaria de ver no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.